Um nobre jovem de cabelos dourados encaracolados e olhos azuis estava deitado em uma cama de seda macia em um quarto escuro, um olhar contemplativo em seu rosto. Arcanistas. Magos que compreenderam leis desceram ao mundo dos deuses durante a Guerra Final e os criaram para adaptar seu poder às leis deste mundo. Eles tentaram fazer experiências para se tornarem nativos, e este foi o resultado. Eles foram os fundadores da magia. Leyline viu os materiais que obtivera das ruínas de Netheril. Com a poderosa capacidade de Shape, ele copiou todas as informações das ruínas e começou a organizá-las em categorias. Arcanistas não eram simplesmente conjuradores de batalha. Havia muito mais para eles também. Alquimia, botânica, arquitetura encantada, campos de força, runas arcanas. Era quase um pacote completo. Se arcanistas fossem usados como o padrão para selecionar os melhores assistentes, então o número de assistentes cairia em mais de 90%. Afinal, os arcanistas eram magos que se haviam localizado no mundo dos deuses. Eles não podiam ser comparados aos magos que usavam o EAV. Entre todos esses dados, o que Leyline mais se importava eram os magos que compreendiam as leis. Esses antigos magos eram gloriosamente poderosos e Leyline os admirava profundamente. Ele ansiava por aprender com eles. Embora fosse difícil realizar pesquisas sobre arcanistas, Leyline não pensou muito nisso. A única coisa que ele precisava para concentrar seus esforços físicos e mentais era os caminhos daqueles antigos magos e suas heranças. Seus pensamentos e raciocínios surgiram da herança arcanista. Este foi o aspecto verdadeiramente valioso e a maior luz orientadora para ele. As heranças dos magos foram danificadas devido à antiga Guerra Final. Apenas as heranças de misteriosos e poderosos antigos magos circulavam no mundo dos deuses, mas havia pouquíssimos verdadeiramente cruciais e pertinentes. Embora o corpo original de Leyline tenha subido para quase o 7º lugar, somente depois de conhecer existências antigas como o Núcleo-Mãe, ele realmente começou a entrar em contato com magos que compreendiam leis. Mesmo aquelas existências não compreenderam verdadeiramente os caminhos percorridos por outros magos da categoria 8. Muitos magos haviam caído na Guerra Final e poucos conseguiram deixar heranças. Leyline completara a integração de tudo o que ele coletara da herança dos arcanistas. Com isso, ele poderia finalmente formar uma imagem de um antigo mago, e adquirir uma ideia geral do caminho percorrido por aqueles que compreendiam as leis. Um mago precisa ultrapassar um limiar enorme a cada 3 filas. Grau 1 a 3 magos cultivam sua força espiritual e classificam de 4 a 6 magos que expandem sua força da alma. Para rank 7 e acima, é preciso entender o poder das leis. Os olhos de Leyline brilharam. Um mago de nível 7 precisa entender uma lei completa, e os magos de rank 8 precisam entender vários diferentes. Para romper o limiar do posto 8, é preciso refinar todas as leis que eles apreenderam para formar seu próprio caminho. E no seu próprio caminho, eles precisam deixar margem de manobra suficiente para captar o poder do espaço e do tempo, senão eles nunca serão capazes de avançar para o nível 9. Os olhos de Leyline brilharam ainda mais intensamente. O caminho não pode ser percorrido 2 vezes, e talvez um pico de existência como o Núcleo-Mãe percorreu o caminho errado. Seus poderes não podem se estender para controlar o espaço-tempo, e ela não pode avançar. Quanto ao meu caminho, como devo planejar isso? Murmurou Leyline para si mesmo. Seu caminho de progresso tinha que permanecer estável, e a escolha de quais leis ele refinaria era ainda mais importante. Isso era exatamente como a antiga sombra distorcida. Embora Leyline não pudesse confirmar quais leis ele compreendia, ele entendeu que o poder refinado deles era de distorção. O poder da distorção mantinha a lei do espaço-tempo dentro dela. Como resultado, Distorted Shadow esteve extremamente próximo do reino de nível 9. Mesmo tendo caído milhares de anos atrás, ele ainda poderia causar alguns problemas hoje.
É muito importante ter uma base estável de Leus. A sensação que recebo do núcleo mãe é de estabilidade e gravidade, de modo que sua fundação deve ter algo a ver com o poder da terra e do fogo. Talvez seja muito difícil estender isso para controlar o espaço-tempo. Depois que sua cosmovisão foi ampliada, Leilin teve uma compreensão mais profunda da força dos outros magos que compreendiam as Leus. A cobra viúva é diferente. Embora ela não tenha avançado para o pico da classificação 8, o poder das sombras que ela escolheu é bastante bom. No mínimo, o poder das sombras é mais compatível com o espaço, por isso, se ela realmente obtiver a força de origem mundial do mundo das sombras e chegar ao limite de classificação 8, ela será mais forte que a mãe núcleo. Stimal, vai ser difícil avançar para a classificação 9, uma vez que as sombras não estão relacionadas com o tempo. É preciso escolher um caminho compatível com o espaço-tempo antes de avançar para a classificação 9. Leilin acariciou o queixo. Então, é possível refinar diretamente as leis do espaço e do tempo na classificação 8. Não é impossível. Alguém que ainda tem que formar seu próprio caminho não pode tocar o poder do espaço-tempo. Métodos normais de refinação não podem tocar as leis do espaço-tempo. À medida que sua compreensão dos caminhos dos antigos magos se aprofundou, o conhecimento de Leilin de seu próprio caminho também avançou. Com os arcanistas como guia, vou avançar rapidamente. A capacidade de romper com o EAV me permitirá superar suas restrições. Embora lançamentos instantâneos de magias lendárias sejam impossíveis, não será um problema usar magias de classificação 9 e abaixo se eu pagar um pouco do preço. Mesmo que eu seja descoberto por um deus, eles provavelmente pensariam que eu sou descendente de um arcanista ou talvez uma pessoa afortunada que descobriu a herança de um arcanista. Isso sempre será melhor do que ser visto como visitante de outro mundo. Desde que é assim, eu posso colocar muitos dos meus planos anteriores em ação. A notícia chegou na hora certa, os olhos de Leilin ficaram mais sérios. Tendo se tornado um mago de alto nível, o lendário reino não seria um gargalo para ele. Ele poderia mais tarde se preparar para ascender à divindade. No mínimo, ele teria que ser cuidadoso ao escolher sua divindade no futuro, certificando-se de escolher uma que fosse compatível com o caminho de seu corpo original. O caminho da divindade afetará minha ascensão à divindade e minha igreja. Por isso deve ser considerado com cuidado. A expressão de Leilin ficou sombria. Muitas guerras divinas haviam quebrado entre os deuses devido a caminhos opostos. Ele não queria cruzar espadas com outros deuses poderosos no momento em que ascendesse à divindade. Eu sou atualmente um humano. Aqueles de nós que ascendem à divindade se juntam automaticamente à facção humana. Então a melhor coisa a fazer seria se aliar ao panteão dos deuses. Isso elimina muitas divindades e territórios. Também é necessário encontrar algo que seja compatível com o futuro caminho do meu corpo original. Leilin massageou as têmporas e achou tudo isso uma dor de cabeça. No entanto, se um deus se atreve a ficar no meu caminho, então eu só posso pedir-lhes para morrer o mais rapidamente possível. Deuses como estes não têm as qualificações para se colocar no caminho de alguém como Leilin, alguém que tinha compreendido o caminho das leis e da verdade. Do seu ponto de vista, esses deuses só teriam dominado uma ou algumas leis poderosas no máximo. Havia uma lacuna muito grande entre eles e um mago que compreendia as leis. Essa era a limitação da divindade. Como o poder deles vinha do mundo e de seus seguidores, naturalmente haveria limites para isso. Um deus era como um oficial. Eles poderiam usar sua força divina para exercer o poder a par com os magos que compreendiam as leis. Em seus próprios reinos divinos, eles poderiam até superar esses magos. Era só que, uma vez que eles deixassem seu reino ou seus seguidores perdessem a fé, eles nem sequer igualariam os lendários de ponta. Magos eram diferentes, no entanto. Não importa onde eles estivessem, sua força seria no máximo suprimida. No entanto,
Seu poder não podia ser roubado ou trocado, pertencia a eles e a ele sozinho. Consequentemente, havia 9 magos que conseguiram encontrar seu próprio caminho. No entanto, o mais poderoso entre os deuses com maior poder divino foi o Overgod, que também foi a encarnação da vontade do mundo de Deus do mundo. Uma vez que eu ascenda à divindade, serei apenas um deus fraco comparável a um rank 7 de magos no mundo dos magos. Se eu fosse encontrar um deus de nível intermediário ou um rank de 8 reis magos, ou outros deuses que fossem como o 8º posto, então não seria possível para mim vencer. Como resultado, é melhor evitar esses dois. Eu também devo evitar confrontos com qualquer escolhido. Isso me deixa com muito pouco espaço de manobra, mas felizmente não é como se eu estivesse sem opções. Os lábios de Leilin se curvaram em um sorriso bastante estranho. Ao aproximar-se do reino de Dambrat, os estudos de Leilin também aumentaram de velocidade. Bip. Arcanist Boon onde foi gravado. Modelos de magia foram coletados. Legendary. 3, rank 9. 17, rank 8. 23, o aviso de Chip fez com que Leilin assentisse em satisfação. Ele ainda havia muitos desses modelos de magia arcana usando magias de feiticeiros como base, e vários deles eram similares aos modelos de feitiços de magos. Se ele confiasse na análise lenta do iShape, talvez ele precisaria de milhares de anos para deduzir tudo isso. No entanto, ele havia confiado no próprio poder para alcançar esse conhecimento e não precisava do AI deduções do Shape. Rank 8 modelos de magias arcanas foram completamente registrados. RAD registrou que 8 modelos de feitiços. O iShape emitiu outro aviso. Sim, Leilin agora tinha o poder de um arcanista de nível 15 e podia usar magias de rank 7 sem consumo. Rank 8 magias por outro lado, precisava de algum esforço extra. Para um profissional de rank 15 usar magias de rank 8, um assistente tradicional teria seus pedidos completamente rejeitados pelo EAV. Os arcanistas, no entanto, usariam seu conhecimento arcano e algumas preparações para lançar com sucesso tais magias depois de pagar um certo preço. Como era assim, rank 8 e rank 9 modelos de magia arcana se tornariam os trunfos mais fortes de Leilin. Era comparável à torrente de feitiços que ele lançou usando o EAV. Transmitir modelos de magia arcana de grau 8, o iShape cumpriu lealmente as ordens de Leilin. Sentindo que seu mar de consciência repentinamente possuía ainda mais dados sobre os modelos de magia arcana, Leilin assentiu enquanto olhava para os outros benefícios que ele havia obtido. Ele havia encontrado outras coisas interessantes nos dados de Netheril. Uma infinidade de dados e notícias brilhou diante de seus olhos, antes que parasse em vários poemas curtos.